Olá a todos, Rafael Mendes, aqui da Gazeta do Povo, Gas Conecta, coluna Trader de Vendas. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma pessoa incrível, pessoal. Essa pauta consiste no seguinte título: Como vender e negociar contratos milionários. E para isso, eu trouxe um brasileiro, aluno de Harvard, um cara incrível que vai nos ajudar a construir essa pauta. Como vender e negociar contratos milionários. Quem é este brasileiro? Ele é Victor Okuma, né, especialista em negociação e senior executive na Rock Content, aonde foi várias vezes premiado como executivo destaque a nível Latam e global. Mora atualmente na Flórida, nos Estados Unidos. Recentemente foi admitido na educação executiva da Harvard Business School, aonde aprofundará ainda mais seus conhecimentos em negociação, como vender e negociar contratos milionários com um brasileiro, Victor Okuma, né, aluno da Harvard Business School. Victor, eu abro essa nossa entrevista para descobrir quais são os seus big numbers. Deixa eu entender um pouquinho sobre os seus big numbers, por favor, seus grandes números, suas grandes conquistas. Massa, massa. Primeiramente, obrigado aí, Rafa, pelo convite. Obrigado aí, pessoal. É um prazer aqui compartilhar um pouquinho mais de conhecimento com vocês, um pouquinho mais da nossa jornada, né, que a gente vai trilhando todo dia aí. Respondendo sua pergunta a respeito dos big numbers, cara, acho que na nossa área, né, essa área comercial, área de vendas, etc., nada melhor do que falar do que a gente já entregou para as empresas, né? Basicamente, hoje eu atuo como account executive na Rock Content. A Rock é a maior empresa de inbound marketing das Américas. E com apenas 5 meses, né, quando eu entrei lá, eu estou indo para 2 anos e meio, estou indo para o terceiro ano, né? Quando eu entrei na empresa, aproximadamente 5 meses, 4 meses e tal, ainda estava no período de ramp-up, né? E um dos grandes feitos naquela época foi que eu fechei o segundo maior contrato da história com apenas 5 meses de empresa, né? Isso já me garantiu bastante entrega assim para o nosso time, para o nosso time, tanto no nível Latam quanto global, né? Porque isso se enquadrou como o segundo maior contrato da história da Rock. Naquele ano, eu acabei sendo o melhor executivo global da empresa. Ganhei President's Club também, ganhamos uma viagem lá para Cancún, fomos aproveitar lá com os outros executivos de destaque também. Mas aquele ano acabei pegando o primeiro lugar. Ano passado não fui muito bem, acabei pegando terceiro lugar global e segundo da América Latina, né? E esse ano, por enquanto, eu estou em primeiro lugar global. Então as coisas estão caminhando bem aí, a gente está cada vez mais aí buscando entregar resultado para a empresa, né? Ô Victor, que você tem experiência em negociações internacionais, negociações complexas, isso o teu currículo fala por si só, né? E a audiência aqui deve estar curiosa para entender um pouquinho sobre Harvard, mas eu queria voltar um pouquinho, né, sobre a primeira parte aqui, né, do título da nossa pauta, que é basicamente, Victor, quais os desafios para vender e negociar grandes contratos, na sua opinião aqui? Massa, Rafa. Cara, basicamente assim, quando a gente fala sobre grandes contratos, a gente já parte do princípio que a gente está negociando com enterprise, né? Com grandes empresas. Então, geralmente, quando startups, empresas de tecnologia, tem um ICP, né? Um perfil de cliente ideal ali, que seria talvez SMB, etc., e até acaba pegando enterprise, muda um pouco do estilo de venda, né, para SMB ou para enterprise, porque o seu perfil ele acaba sendo um pouco, ele acaba se tornando um pouco mais consultivo, né, mais do que o normal, do que já deve ser. E ali você lida com diversos stakeholders, etc. Mas o movimento ali de vendas que você vai ter que fazer é totalmente diferenciado, porque o ciclo de vendas para um contrato, um grande contrato, um contrato enterprise, ele aumenta demais, né? Então, às vezes a empresa está acostumada a vender um ciclo médio de venda ali de 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses. Talvez um contrato enterprise ele pode chegar de 6 meses a 1 ano e meio, ou até 2 anos, dependendo, obviamente,
do produto, do estilo de venda e da persona, né? Mas nesse caso, eu acho que os principais desafios ali para a gente vender e negociar grandes contratos, eles estão principalmente no quanto que você é especialista no mercado do seu cliente e o quanto valor você gera para aquele cliente, para que justifique aquele investimento, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios ali. Legal. Outra coisa... Opa, Opa, perdão, pode falar. pode falar, Vitor. Não, legal. Eu acho que assim, dentro desse movimento, desses desafios que a gente tem, também tem a forma que você gerencia a sua pipeline, a forma que você gerencia os touch points com aquele deal, né? Porque ele tem que ser muito mais presente, ele tem que ter um perfil muito mais consultivo ali, você tem que saber gerir toda a sua pipeline, então você tem que ter um controle emocional muito grande também, sabe? Às vezes o vendedor, o executivo, ele acaba dedicando muita energia naquilo e acaba deixando de lado outras oportunidades de negócio que ele também poderia priorizar, né? Então, assim, existe o desafio também de gerir toda a sua pipeline ali de oportunidades, né? Então, acho que isso também entra bastante aí. Pode falar, perdão. Legal, Vitor. Eu escutei na tua fala a palavra stakeholder, né? Uhum. Para quem não sabe, né, da nossa audiência aqui da Gazeta do Povo, que não sabe, né, o que seria um stakeholder, eu abro para você o que seria um stakeholder e trago para você como negociar com diversos stakeholders também. Boa. Cara, basicamente ali são todos os envolvidos dentro daquele processo de vendas que a gente está falando de uma venda, uma grande venda, um grande deal, né? Uma venda bem focada no mercado enterprise. Geralmente, quando a gente está lidando com pequenas e médias empresas, a gente vai falar com o gerente ali, diretor, e às vezes até o dono da empresa de forma rápida, né? Então aquele ciclo de venda ele vai ser rápido. Ele vai passar pela área técnica, os caras vão aprovar o budget e já era, você fecha o negócio. Agora, quando a gente está falando de uma grande venda, de um grande negócio, quando a gente está falando de uma grande empresa, existe uma série de regulamentações dentro da empresa, de processos que eles devem seguir, que muitas vezes acaba se enquadrando até em RFPs, né? Que são basicamente Request for Proposals, que basicamente são... Eu gosto de fazer essa comparação, não é exatamente isso, mas como se fosse uma licitação privada, né? Que o departamento de compras abre um chamamento para que atraia empresas possíveis fornecedores para aquela demanda daquele time da área técnica. Então, a área técnica tem uma demanda, ela precisa trazer um fornecedor para aquilo, ela pede que compras abra ali uma RFP, né? Chame fornecedores e aí existe a chamada concorrência, né? Então, os stakeholders ali a gente está falando, por exemplo, da área técnica, né? Por exemplo, vou citar a área de marketing. A área de marketing, gerente de marketing, diretor, essas são algumas pessoas dentro da área técnica. Da área de compras, aí a gente está falando do próprio comprador, a gente está falando de gerente, diretor, e aí depois já está até alinhado com o time do financeiro. E aí o outro também, que entra bastante nesse tipo de negociação, é o departamento jurídico, cara. Então, quando a gente Legal. olha para esse estilo de venda, você está falando assim, como negociar com diversos stakeholders, eu acho que o principal ponto ali é entender os interesses de cada um deles. Porque por mais que seja a mesma RFP, né, por mais que seja ali a mesma negociação que você está tocando para entregar, fornecer uma solução para um problema daquela área técnica, são várias pessoas, stakeholders reunidos, né, e você tem que atender os interesses de cada um. Porque por mais que seja o mesmo negócio, os interesses são diferentes. Tá? Por exemplo, a área técnica quer que você solucione, né, o problema dela da melhor forma possível para que eles consigam, através daquilo, entregar resultado, reduzir custo, etc. Qual que é o interesse da área de compras ali? É reduzir ali o investimento que aquela empresa teria para investir na sua solução, por exemplo. Então, a área de compras, ela quer desconto. Basicamente é isso. E qual que é o interesse da área jurídica quando ela entra também nesse processo de negociação? É mitigar o risco, é fazer com que a empresa feche contratos que sejam condizentes com a política da empresa. Então, acho que o principal ponto para a gente falar como negociar com diversos stakeholders é sempre entender os interesses de cada um, porque eles podem declarar as posições deles, mas os interesses individuais de cada uma das áreas, por mais que seja o mesmo negócio, a mesma negociação, são diferentes. Tá? Legal. Quero reforçar para você que está assistindo esse vídeo, o tema da nossa matéria é como vender e negociar contratos milionários. Um brasileiro, que é o nosso convidado aqui, o Victor Okuma, né, aluno
da Harvard Business School, responde às perguntas que nós temos, né, e nos ensina a como vender e negociar contratos milionários. Victor, pergunta número 3, tá? Quais são os critérios negociáveis em um acordo enterprise, né? Um acordo entre empresas? Deixa eu escutar um pouquinho a sua visão disso, né, como um especialista. Massa. Rafa, ali tem várias coisas que podem entrar, tá? Quando a gente fala, por exemplo, critérios negociáveis, a gente está falando até propriamente dos entregáveis ali do objeto do contrato, né? Então, a sua solução, então é tudo que compõe a sua solução são critérios negociáveis. Mas quando a gente olha para um todo, no fator de negociação, existem muitas coisas que elas são subjetivas e muitas vezes não estão declaradas no início e muitas vezes até mapeadas no início do processo. E todos os executivos e todas as áreas que estão entrando nessa negociação, elas devem entender isso, porque no final, quando chegar nessa negociação, todos esses pontos eles podem estar ali abertos para serem negociados. Né? Então, vou falar alguns deles, mas tem vários. Eu poderia passar tipo 1 hora falando só sobre essa parte de critérios negociáveis, né? Mas acho que o primeiro, assim, seria tempo de contrato. Se a empresa está fornecendo tecnologia, está fornecendo uma empresa SaaS, né, que está fornecendo um software as a service, geralmente essa empresa oferece aquilo lá de forma recorrente, né? Então, existe o tempo do contrato. Acho que esse é um dos principais critérios ali de negociação. E isso também pode ser o que vai tornar aquele deal, né, aquela oportunidade de negócio maior ainda, né? Outras coisas também, cláusula de rescisão, né? Então, assim, quando a gente olha para o contrato como um todo, jurídico, compras, eles sempre vão querer que eles mitiguem o risco e eles possam ter a cláusula de saída sem ter uma multa de rescisão contratual. Então, ambas as partes têm que entender que essa vai ser tipo um critério, esse vai ser um critério a ser negociado e muitas vezes é um dos critérios que mais pegam. Então, diversas negociações que eu já entrei e ganhei, esse é um critério que pega bastante também. Assim como o tempo de contrato, esse aí é um dos principais, tá? Eles estão bem amarrados, eles estão bem um do lado do outro ali, sabe? Quanto maior o tempo de contrato, mais esses caras vão ficar preocupados com aquela multa de rescisão contratual também, tá? Reajustes de inflação, né? Então, qual é o índice que os caras vão seguir ali para fazer o reajuste dentro daquele contrato, né? Então, tem vários, né? Eu já vi entrar todos os índices possíveis, IGPM, INCC, IPCA, então tem várias coisas que podem entrar, por mais que não sejam plausíveis, né? Quando a gente olha um contrato de tecnologia para uma empresa qualquer ali, geralmente os caras buscam entender qual é o índice que está mais fazendo sentido para aquele momento, para que seja uma coisa coerente para ambas as partes, tá? Aí, forma de pagamento, esse é um ponto bastante importante, porque é uma dica mais para ambas as partes, né? Para as duas partes envolvidas na negociação. Quanto melhor a forma de pagamento, mais você também pode ter desconto. Né? Então, se você antecipa pagamento, você pode ter uma possibilidade maior de desconto dentro do contrato. Se você vai pagar mensal, quanto tempo você vai pagar a primeira parcela, sabe? Tudo isso são possibilidades que se tornam critérios negociáveis e podem abrir margem para outro ser facilitado. Então, por exemplo, se a empresa vai pagar upfront, né, se ela vai pagar à vista 1 ano, se ela vai pagar à vista o contrato completo, ela pode sim depois chegar no fornecedor e tentar sim um contrato, pedir um desconto maior. Se ela vai pagar mensal, já nem tanto. Se ela vai pagar por quarto, talvez. Então depende muito ali, né, de cada empresa, quais são as regras que eles utilizam e tudo mais. Mas forma de pagamento é um critério interessante para depois solicitar no ponto ali de investimento total uma possibilidade de desconto, etc. Tem também fatores que estão atrelados de novo ao objeto, né, ao que você vai entregar, que podem ser entregáveis a mais. Né? Então, tem cláusulas ali que vocês não vão mexer, o cliente, o fornecedor não quer abrir mão, o cliente também não, mas, entretanto, você pode, talvez, dar uma coisa a mais dentro daquela negociação que para o cliente, né, para quem está comprando, pode fazer sentido também. Então, tem várias possibilidades, como eu falei, Rafa. Isso aí, eu só falei as principais ali que mais aparecem, mas isso aí, pelo menos, tem acho que umas 3 vezes mais de critérios negociáveis que vale a pena depois, uma próxima oportunidade, a gente poder falar bastante também. Victor, a gente está indo para o final da nossa entrevista e eu
se você puder sintetizar com poucos caracteres, eu vou fazer duas perguntas em uma, tá? A primeira pergunta é, né, indo para o final agora, quais são os segredos para se conseguir grandes contratos e quais são os segredos para se tornar um aluno, né, de Harvard Business, né, School, aí, né, aluno de Harvard? Em poucos caracteres, vamos lá. Cara, quando a gente fala sobre segredos, eu acho que a principal coisa, os caras às vezes podem falar, pô, ser especialista na solução, ser hard work, né, trabalhar bastante, etc. Mas eu gosto de falar que você tem que ser um cara especialista no problema e no mercado do seu cliente. Tá? Então, para você fechar grandes contratos, o que envolve grandes contratos? É um montante muito grande de dinheiro. E aí, com isso, o que vem? A insegurança, né? A incerteza de investir aquilo e dar certo. Por isso, eu acho que o executivo, a pessoa que está vendendo aquele projeto, acima de qualquer coisa, uma das principais habilidades dele é a capacidade de gerar empatia, de gerar conexão, rapport, e também se conectar com o cara, mostrando que ele é especialista na dor do cliente dele, não necessariamente na solução. Especialista em solução, todo mundo é, todo vendedor é. Agora, ser especialista na dor do seu cliente, entender o que dói, as consequências, os sintomas daquilo, entender qual que é o impacto daquilo dentro daquele mercado dele, se você mostra que você sabe exatamente isso, você gera a capacidade ali do cara ter mais segurança contigo muito maior. Então, isso, quando a gente está falando de contratos multimilionários, esse é um posicionamento que, quando você mostra que você entende da dor do cara, você entende do mercado dele, você gera uma segurança nele em investir milhões de reais na sua solução. Né? Então, eu acredito que esse é um fator muito importante ali, né? Ser especialista na dor do seu cliente e também ser um educador, porque na hora que você for explicar da sua solução, você tem que saber ser muito didático para também gerar aquela segurança naquele cara. Como também falei, né, tem muitas outras coisas que a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que essas são as principais. E aí, quando a gente vai para Harvard, né, basicamente, cara, eu acredito assim, velho, de verdade, assim, que todos podem alcançar. Eu estou indo para a educação executiva da Harvard Business School, seria a minha especialização em negociação. Eu já tinha feito essa formação no Brasil e agora estou indo para Harvard para fazer ela. Então, eu não entendo que, tipo assim, é impossível, eu entendo que é extremamente possível para qualquer um. Por exemplo, esse movimento de eu estar morando nos Estados Unidos hoje é uma preparação para eu poder ir para lá. Né? Então, eu acredito que quando você quer alguma coisa, quando você tem como plano sonhos e etc., acho que você tem que sempre planejar cada passo que você vai dar na sua carreira que seja em prol daquilo. Né? Então, eu me mudei para os Estados Unidos tem um ano, então eu tenho estudado, aprimorado meu inglês aqui, continuo trabalhando de forma remota, entregando resultados para a empresa e me capacitando cada vez mais para quando eu chegar, por exemplo, em Harvard, que vai começar daqui a alguns meses, eu possa ter maior proveito daquilo, não só falando da parte didática, de aprendizado, mas também de networking, que tem muitas oportunidades que podem aparecer a partir de lá, né? E não existe uma receita assim pronta, né? Eu acho que é perseverança, de fato você buscar entender o que você quer para você. Tem as inscrições que você vai fazer, tem as etapas, tem que comprovar currículo, inglês, entre outras coisas, dependendo até entrevistas que você vai fazer com a coordenação de Harvard. Mas, cara, isso foi um sonho que eu tenho já pelo menos há 5 anos atrás, que eu já sempre falei, pô, eu quero chegar lá, quero chegar lá, quero chegar lá, e todos os meus passos durante esses anos foram movidos a isso, cara. Foram sempre focando, tipo assim, o que eu posso fazer para chegar lá, o que eu posso fazer para chegar lá. E até todos os entregáveis meus, que são entregáveis milionários dentro da empresa, de contratos muito grandes, me possibilitaram ter um nome relevante para eu poder ir para lá. E outra coisa também é financeiro, né? Então, quando você entrega grandes resultados, a gente acaba sendo comissionado, isso possibilita que eu faça um investimento que é bem considerável dentro daquela universidade. Então, acho que nada é fácil, mas tudo é possível, cara. Só continuar correndo atrás. Victor, agradeço a sua participação aqui na Gazeta do Povo, Coluna Gas Conecta, né? Aqui né, escrita, né? Essa parte, né? Do trader de vendas, né? A qual eu escrevo, a qual eu contribuo.
Muito obrigado pela sua participação, que a sua história possa inspirar outros jovens e outros brasileiros que desejam e sonham em estudar nessa universidade tão renomada e que todos aqueles que possam ler, né, essa matéria, nessa entrevista que nós fizemos com você também possam vender mais e possam saber negociar muito melhor. Vitor, muito obrigado. Obrigado. Nós finalizamos aqui Valeu. a nossa entrevista com Victor Okuma.